Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aproveitando que você está de pé, eu quero ler uma palavra com vocês. Livro do profeta Daniel. Livro de Daniel. Capítulo de número 1. Vamos ler o primeiro capítulo. Nós iremos fazer duas leituras. A primeira do capítulo 1 e depois nós iremos lá para o capítulo de número 12. Daniel capítulo 1, eu quero ler a partir do versículo de número 4. Enquanto você procura, eu quero nessa noite externar minha gratidão por estar aqui mais uma vez. Pastor Alex, pastora Tamara, é sempre muito bom estar com vocês. E eu estou muito feliz também porque hoje minha família está aqui. Minha esposa me ama demais. Ela é privilegiada. Semana dos namorados, né, irmão? Eu estou namorando 8 anos já. Irmãos, eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, que tem sido 100% do meu ministério. Eu li uma expressão de John Bunyan, não me recordo se foi ele, se foi John Wesley, que quando perguntaram para ele assim, qual que é o teu melhor sermão? Ele disse assim, pergunte à minha esposa, ela me vê pregando todo dia em casa. Então, assim, a melhor pregação, irmãos, não é aquela que é feita no altar, é aquela que é feita em casa. Porque você quer conhecer um obreiro, quer conhecer uma obreira, não é quando ele está pregando, não. É quando ele sai do culto, quando ele está em casa. E eu costumo dizer que ministério não é cumprir escala, ministério é vida. E eu louvo a Deus porque minha esposa, ela sabe, né? Eu não preciso falar nada. E ela não é pastora, ela não é cantora, ela não é pregadora. Pastor, tua esposa não faz nada. Faz muito. Ela já é minha esposa. A gente tem o costume de rotular a esposa do pastor, né? Não, a esposa do pastor é pastora. Nem sempre, irmão. Nem sempre, porque a esposa do médico não é médica. Ela é minha esposa e está ótimo. Ela cuidando de mim, ela já tá de bom tamanho. Irmão, ser esposa de pastor não é fácil, não, irmão. Não é fácil. Então, hoje eu estou aqui com a minha esposa, os meus 2 filhos, o Theo, 3 anos, e o Joaquim, ambos solteiros, tá? Deus abençoe. E eu estou muito feliz, irmãos, de estar aqui com vocês. De verdade, estou feliz mesmo. Eu falei, o pastor Alex falou assim, pastor André, eu acho que vai estar lá um Pedro, Tiago e João. Eu falei, não tem problema não, nós vamos pregar para Pedro, Tiago e João mesmo. Irmãos, eu não escolho sermão para a quantidade de público, não. É a mesma mensagem e vai dar tudo certo. Nós estamos numa série sobre intimidade. E eu confesso que eu questionei a Deus sobre o que pregar acerca desse tema. E o Espírito Santo colocou em meu coração, Daniel capítulo 1, a partir do versículo 4. Jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, e instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. Versículo 6. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Capítulo 12, versículo de número 13. Tu, porém, vai até o fim. Amém? Pode se assentar, irmãos. Deus abençoe.
Meus irmãos, esse personagem que nós iremos falar hoje, ele é um personagem bastante conhecido, e o fato de ser conhecido não tira a sua importância para a aplicação bíblica para os nossos dias atuais. Quando o pastor Alex falou sobre esse tema, sobre intimidade, eu fiquei pensando, falar sobre o quê? Falar sobre oração, falar sobre vida com Deus, falar sobre crentes que andou com Deus. E o Espírito Santo, ele prendeu o meu coração nesse texto do capítulo 1, na verdade, duas leituras que fizemos, a primeira no capítulo 1 e a segunda no capítulo 12. E quando se fala sobre intimidade, nós precisamos entender que não existe intimidade sem relacionamento. Nós nunca teremos intimidade sem relacionamento. E eu me deparei com esse personagem bíblico, Daniel, um jovem que, na verdade, a sua história, biblicamente falando, começa com ele muito jovem, segundo alguns de 16 para 18 anos, ele entra no cenário bíblico já sendo levado cativo. Se estudarmos a história do cativeiro de Israel, Judá, foi avisada por Deus acerca do cativeiro, que se eles não obedecessem à voz de Deus, se eles não dessem ouvidos à sua palavra, Deus, na sua vontade permissiva, iria permitir que uma nação de língua estranha, um povo de uma terra longínqua, viesse e levasse Judá cativo. É interessante que o povo não deu ouvido para a voz de Deus, e Deus, ele não vem com juízo sem que antes avise. Então se cumpre, segundo a história, em 605, a primeira leva dos cativos de Judá para a cidade de Babilônia. E nessa primeira leva, a história vai nos dizer que entre eles se achavam Daniel, no ano 597, a segunda leva, 10.000 judeus cativos, entre eles Ezequiel, e na terceira leva, 586, pela terceira e última vez, Nabucodonosor, ele invade a cidade de Jerusalém, destrói o templo, leva os utensílios do templo para a casa do Senhor. É interessante observar que esse mesmo Daniel, quando ele entra no cenário bíblico, ele entra jovem, da linhagem nobre de Judá, ele aparece já como alguém, como diz o ditado popular, de sangue azul. Ele era um jovem que vinha da linhagem nobre, ele já tinha uma experiência com o palácio, ele já tinha uma experiência com a corte, ele vem da linhagem nobre de Judá. Só que a posição de Daniel não fez com que ele ficasse ausente de ser levado para o cativeiro. Na verdade, Nabucodonosor, ele invade na sua primeira leva a cidade de Jerusalém e leva pelo menos aqueles que tinham habilidades para viver no palácio. E entre eles, Daniel, Misael, Azarias e Ananias. O interessante observar nesse texto também é que quando ele chega jovem, ele perde todo o privilégio que ele tinha na sua terra natal. Ele está sendo levado cativo. Escravo não tem privilégio. Escravo não escolhe o cardápio. Na verdade, quando nós olhamos à luz da biografia, do livro desse profeta, você vai perceber que nem direito a manter o seu próprio nome ele tinha. Seu nome foi mudado de Daniel, que é Deus é o meu juiz, para Beltesazar, que significa Bel te proteja ou Baal te proteja. Então, segundo o costume da época, quando algumas pessoas eram levadas cativas, implantava-se na mente do escravo toda a cultura daquela nação. Mudava-se o nome,
mudava-se a forma de se vestir, mudava-se a forma de se alimentar. Então, queriam tirar toda a identidade, todo o perfil da terra natal daquele escravo. Então, o capítulo 1, na verdade, o que Nabucodonosor está fazendo na terra de Babilônia é querer tirar a cultura, é querer tirar a religião. Mudar o nome é mudar a identidade. Mudar o nome é mudar o perfil, porque o nome era profético. Daniel, Deus é meu juiz. Beltesazar, Baal te proteja. Então é interessante, irmãos, observar que eu vejo algumas coisas que não mudaram Daniel. Porque quando se fala de intimidade, seja uma intimidade com um casal, seja uma intimidade com Deus, algumas coisas no nosso decorrer do tempo nós não podemos perder. E eu vejo que a primeira coisa que não mudou Daniel foi o lugar. A primeira coisa que não mudou Daniel foi o lugar. Às vezes nós temos um conceito muito errado de evangelho. Às vezes falamos assim: pastor, só eu sou crente na minha casa. É muito difícil ser crente na minha casa, porque meu pai não é crente, porque minha mãe não é crente, porque os meus irmãos não são crentes. A guerra espiritual que eu enfrento na minha casa, no lar onde eu moro, é muito difícil. Alguém pode dizer assim: pastor, é muito difícil ser crente na empresa onde eu trabalho. Lá, o diabo, ele coloca laço no atacado e no varejo. Não dá para ser crente ali. Mas quando eu olho a Bíblia, eu vejo que o relacionamento de Daniel com Deus não muda por causa do lugar. Vou falar mais uma vez. O relacionamento de Daniel com Deus não muda por causa do lugar. Eu não sou fruto do meio. Eu não sou fruto do meio. Quando você olha na Bíblia e você percebe que na igreja de Atos dos Apóstolos, quando a primeira vez os discípulos foram chamados cristãos, a palavra cristão, se você for procurar no dicionário, significa pequenos cristos. Na verdade, ser chamado de cristão é você ser uma cópia de Jesus. Se alguém olhar para você hoje, ele vai ver cópia de quem? Se alguém olhar para você hoje, eles vão ver cópia de quem? Então, quando você vê Daniel sendo levado cativo para a Babilônia, na verdade, eles não estão sendo levados cativo. Daniel, Misael, Ananias e Azarias, na verdade, é a oportunidade que Deus está vendo de usar esses 4 jovens para glorificar o nome deles lá. Então eu quero dizer para você, irmãos, que não é lugar que vai mudar o nosso comportamento. Eu não sou crente porque eu moro em São Paulo, e eu não sou crente porque eu moro na Bahia. Pastor, é muito difícil ser crente na Bahia, porque aqui o carnaval é carnaval o ano inteiro. Pastor, é muito difícil ser crente no Rio de Janeiro, porque aqui o negócio pega. Querido, eu não sou fruto do meio. Eu não mudo o meu relacionamento com Deus por causa do lugar aonde eu estou, não. Eu não sou crente quando chega janeiro nos 12 dias de clamor, não. Eu não sou crente do dia 1º de janeiro ao dia 24 de dezembro, não, porque agora eu vou mudar, eu vou ir para um outro estado, e no estado onde eu vou estar, eu não consigo ser crente no dia 24 de dezembro. Eu tenho que tirar a minha roupa de crente, o meu perfil de crente, e vestir agora o meu perfil do mundo. E na verdade, igreja significa, vem do grego eclésia, que significa chamados para fora. Há um preço muito caro a ser pago para ser diferente. Eu não sou crente por causa do lugar onde eu estou, não, porque agora eu estou aqui, eu sou crente. Eu não sou crente camaleão, que eu vou me adaptando dependendo do lugar onde eu vou, aleluia, onde eu vou me habitando, onde eu vou ficando, não. Eu não vou mudar o meu comportamento com Deus por causa de um lugar onde eu estou. Então, quando eu olho Daniel, eu vejo que uma das coisas que não mudou o comportamento de crente, de homem de Deus, que era Daniel. Porque homem de Deus, irmãos, não é ser homem de Deus dentro da igreja. Ser homem de Deus não é ser homem de Deus das 19h30 até as 21h30 por causa do lugar, não, porque agora eu tenho que colocar uma cara de crente das
19h30 até as 21h30. Já parou para pensar que tem gente que só consegue se alegrar depois que o pastor impetra as bênçãos apostólicas? Porque quando acaba o culto, ele tira a cara de crente, ele tira a máscara de crente, porque o ambiente que ele está transforma o perfil que ele precisa ser. Não, porque agora eu estou na igreja, eu tenho que me comportar como crente. Não, porque agora eu não estou mais na igreja. Lembra de Pedro? Pedro, quando estava naquela fogueira, alguém olhou e falou assim: tu está com cara de crente, tu está com cara de Jesus, tu está com cara de Cristo. Ele disse assim: nem conheço, nunca ouvi falar. Não adianta, irmão, nem para desviar você serve. Vou falar mais uma vez: não adianta, nem para desviar você serve. Está no teu sangue ser crente, está no teu sangue. E é tão sério isso, que quando alguém sabe que você é crente, quando você pensa em desviar, que você entra num ambiente que não é para você, alguém fala assim: rapaz, volta para a igreja, que isso aqui não é lugar para você não. Tem gente que está expulsando você do mundo, porque já viu em você o brilho de Deus. Você não serve para dançar funk, você não serve para descer até o chão, você não serve para ficar fazendo nada disso aí não. Se for para descer até o chão, é descer na presença de Jesus. Então a primeira coisa que eu vejo que não mudou Daniel foi o lugar. Tentaram mudar o nome, mudaram a comida, mudaram um monte de coisa, mas Daniel, ele não consegue mudar, porque, irmãos, quem tem intimidade com Deus não muda. Deram até uma comida que aqui para nós não era uma comida ruim não, era uma comida boa, era uma comida que todo mundo queria comer. Quem é que não queria participar de um banquete, beber do vinho que o rei bebia, os manjares que o rei comia? Quem é que não queria? Mudaram uma comida, mudaram o nome, mudaram Daniel de lugar. Não tem pai, não tem mãe. E nós temos uma oportunidade muito grande de pecar quando não tem ninguém olhando para nós. Porque fidelidade com multidão é uma coisa, mas fidelidade sozinho é outra coisa. E a nossa fidelidade, ela nunca é provada quando nós estamos rodeados de pessoas. A nossa fidelidade não é provada quando tem muita gente do nosso lado. A nossa fidelidade, ela é provada quando não tem ninguém olhando. É por isso que quando você está sozinho, e eu amo quando eu vejo alguém cantando aquele louvor, né? Tu és o Deus que me vê no oculto, tu és o Deus que me vê no secreto. Só que você só canta isso quando você está na prova, quando você está chorando. Mas quando você está cantando, quando você está pecando, você não canta esse hino. Então, o que eu vejo em Daniel é que não tem pai para supervisionar, não tem mãe para supervisionar, mas tem um Deus com olhos como chamas de fogo que está olhando para ele. Ele tem a oportunidade e na mente dele ele está ouvindo uma voz dizendo assim: peca, faz isso, não tem ninguém por perto, aqui ninguém te conhece, aqui ninguém está te vendo, aqui ninguém nem sabe quem é você. Se você pecar, você só vai ser mais um. Pecado é uma coisa, iniquidade é outra. Qual que é a diferença? Às vezes existem pessoas que pecam pela fraqueza, e existem pessoas que pecam pelo hábito. E a iniquidade é quando você peca pelo hábito, você já não sente tristeza pelo erro que está cometendo. Só que existem pessoas, irmãos, que se ficar devendo R$10 na cantina, a consciência pesa, porque não tem aquele perfil. Se cometer um mínimo de erro que seja, se eu posso assim classificar um erro, ele não consegue. Por quê? Porque ele tem uma vida com Deus. Vida saudável é vida com Deus. É vocês que falam isso, é o slogan da igreja de vocês. Vida saudável é vida com Deus. E ter vida com Deus não depende de ambiente, vida com Deus não depende de horário de culto. Daniel não tem pai, não tem mãe perto. O ambiente era um ambiente propício. Babilônia, Babel, confusão, lugar de politeísmo, lugar de poligamia. As pessoas tinham a oportunidade de sair com várias mulheres, de adorar vários deuses. Mas você ainda não entendeu que Deus te plantou no meio de uma nação tão corrupta, tão imunda, para você ser a diferença. Sabe o que eu vejo, irmãos? Eu vejo que ser homem de Deus não é a mensagem que nós pregamos. Ser homem de Deus, irmãos,
é a mensagem silenciosa que nós pregamos. Lembra daquela mulher que ela comenta com seu esposo, ela planta pão na vida do profeta. E quando ela planta pão na vida do profeta, ela comenta com o esposo assim: eu vejo que esse que sempre que passa por nós é um santo homem de Deus. Não foi a profecia, não foi a mensagem que pregou, não foi nada disso, não foi a performance, foi o comportamento. Porque ser homem de Deus não é voz, é comportamento. Spurgeon diz assim que você nunca vai ter um comportamento saudável se a tua mente for corrupta, porque os teus pés obedecem à tua mente. Então, vida com Deus não depende de lugar. Eu não sou crente porque eu moro em São Paulo, e eu não sou crente porque eu moro no Afeganistão, não. Eu tenho que ser crente aqui, e eu também tenho que ser crente lá. Eu tenho que ser crente aqui, mas eu também tenho que ser crente lá. Não tem ninguém me olhando, não tem ninguém me vendo, mas existe um Deus que o meu nível de comunhão com Deus me afasta de muita coisa. Não é que eu não quero, é que eu tenho um Deus que eu não posso ferir a santidade dele. Eu tenho um Deus, e eu não sei se eu disse aqui a última vez que eu preguei, que toda vez que você faltar com a vigilância em alguma área, essa área vai entrar em desequilíbrio. Quando você não vigia na vida financeira, a tua vida financeira entra em desequilíbrio. Se você não vigiar com o teu casamento entra em desequilíbrio. Se você não vigiar com o teu ministério vai ser um ministério desequilibrado. E Daniel entendeu que não é só orar, é vigiar. Eu estou num lugar de podridão, eu estou num lugar, é difícil ser crente, sim, é difícil, mas não é impossível. E caráter, irmão, caráter. Você conhece uma pessoa quando ela tem um bom caráter pelas escolhas que ela faz. Você conhece uma pessoa de caráter, não é pelo carro que ela tem, não é pelo bairro onde ela mora, não é pela roupa que ela veste, não é pelas publicações que ela faz. Você conhece uma pessoa de caráter, é pelo tipo de conversa que ela tem e as escolhas que ela faz. É isso. E as escolhas que Daniel faz, ele entende: estou num lugar estranho, estou numa terra que não é minha, mas eu tenho caráter. E caráter é uma coisa, irmãos, que você não precisa de pessoas perto de você para você demonstrar que tem. Eu estou sozinho, eu tenho caráter. Eu estou sozinho, eu tenho caráter. E eu quero liberar uma palavra antes de continuar pregando aqui nessa noite. Quem honrar Deus sozinho vai ser honrado em público. O diabo está dizendo: peca, fere a tua intimidade com Deus, aproveita, a tua carne está gritando. Mas hoje nós iremos fazer que nem José. É melhor parar dentro de um calabouço, dentro de uma prisão, com a consciência limpa, do que satisfazer os desejos da carne, aleluia, e ter a consciência prejudicada. Querido, deixa eu falar algo sério para você aqui. Se vai custar a tua consciência, não vale a pena. Você tem coragem de falar isso para alguém? Se vai custar a tua consciência, não vale a pena. Não vale a pena, irmão. Tem coisas que não valem a pena. Se vai custar a tua intimidade com Deus, se vai custar a tua vida com Deus, se vai custar teu casamento, se vai custar a tua família. Sabe qual que é o nosso mal? É que nós perdemos o senso de proporção. Nós fazemos coisas e não temos dimensão daquilo, do que aquilo pode trazer as consequências para a nossa vida. Mas Daniel não. Se eu comer isso aqui, vai me prejudicar. Se eu não vigiar nisso aqui, olha o que vai acontecer. O que é prudência? Prudência é você antever o perigo de um caminho que você pode trilhar. O que é prudência? A Bíblia diz o que, irmão? Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Tem coisas que eu quero. É por isso que Paulo disse assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Tem coisas que eu quero, tem coisas que você quer, só que não vale a pena. Tem coisa que é legal, mas não é moral. Tem coisa que é legal, mas não é moral. E Daniel entendeu: eu estou num lugar, numa terra
que aqui eu tenho uma oportunidade de pecar. Eu tenho a oportunidade de fazer tantas coisas que irão satisfazer a minha carne. Só que, irmão, crente que vive santidade, está na hora da igreja brasileira voltar a falar em santidade. Não falamos mais em intimidade com Deus. Não falamos mais em inferno. Não, pastor, não pregue aqui sobre o inferno. Não pregue aqui, porque senão os meus membros vão embora. Precisamos voltar, irmãos, a sermos mais bíblicos. Precisamos voltar a falar mais do inferno, a falar do céu também. Mas precisamos voltar a falar em jejum. Precisamos voltar a falar em santidade. Precisamos voltar a falar em pecado, sim. Precisamos voltar a falar que precisamos ser o sal da terra. Nós não somos o caramelo da terra, nós somos sal. Nós estamos aqui para dar sabor para este mundo. Eu estou num ambiente que eu tenho a oportunidade de pecar. Eu estou num ambiente que eu tenho a oportunidade de errar. Todo mundo tem a oportunidade de pecar. Todo mundo está pecando, todo mundo está comendo manjar, todo mundo está bebendo vinho. Vai, bebe também. Querido, eu não sou Maria, vai com as outras, não. Eu não vou pela cabeça de ninguém. Eu não sou crente piolho que vai pela cabeça dos outros. Eu vou pela mente de Cristo. Eu vou pela mente de Cristo. E Daniel, ele não muda o seu comportamento. Detalhe, ele chega com 18 para 19 anos de idade na Babilônia. E aí alguém diz assim, eu me lembro quando eu estava tirando uma carta de motorista, que o professor perguntou assim, por que você é jovem? E aí alguém disse assim, eu sou jovem para beber. Por que você é jovem? Eu sou jovem para sair com várias minas. Eu sou jovem para sair com vários gatinhos. Eu sou jovem para fazer isso, eu sou jovem para fazer aquilo. E aí o professor, meneando a cabeça, disse assim, nada disso. Você é jovem para viver. Você é jovem para viver. Queridos, por que você é jovem? Eu sei que não é um culto de jovens, mas a maioria aqui são jovens. De 100 anos para baixo é jovem. E eu vejo Daniel, e alguém poderia dizer assim, não, eu vou curtir a minha vida. Eu vou aproveitar a minha vida. E a impressão que dá é que as pessoas têm um senso de aproveitamento de vida da juventude lá fora. E parece que não dá para aproveitar a juventude dentro da igreja. Parece que não dá para ser jovem servindo a Deus, que servir a Deus é viver numa caixinha, numa redoma, que não pode isso, não pode aquilo. Mas a Bíblia diz assim, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Daqui a pouco eu vou envelhecer, na verdade já estou envelhecendo, os cabelos brancos estão aparecendo. Os cabelos brancos, a barba está ficando branca. E eu olho para o meu passado e falo, Deus, daqui a pouco eu vou descer a sepultura. Daqui a pouco nós iremos morrer. A lei da substituição, ela é infalível, ninguém é insubstituível no reino de Deus. Mas uma coisa que não vai ser enterrado, junto comigo, sabe o que é? O meu caráter, o meu legado. Eu vou, mas o dia que eu descer a sepultura, se eu descer a sepultura, porque eu acredito que eu sou a geração do arrebatamento da igreja. Mas se um dia eu descer a sepultura e você ouvir, pastor André morreu, e você diante do meu corpo, no meu velório, você vai olhar e vai dizer assim, homem de Deus, profeta de Deus, eu tive a oportunidade de ouvi-lo pregando, e alguém vai no YouTube procurar as minhas mensagens na vida com Deus, e vai dizer assim, eu lembro dessa mensagem, quem é esse papai? Esse aqui é o pastor André, esse aqui é o pastor Alex, essa aqui é a pastora Tamara, o senhor conhecia? Ah, eu conhecia. Quantas madrugadas de oração, quantas madrugadas no monte, quantas lágrimas foram derramadas. Papai, mas conte um pouco como é que era a vida dele. Orava 2 horas, orava 3 horas, pensou em desistir, pensou em desanimar, mas não abandonou a fé, perseverou. Uma coisa é você ouvir a história, uma coisa é você conhecer aquele que fez história. Eu quero dizer para alguém aqui nessa noite, ei, você vai passar, você vai morrer, mas o teu legado vai ficar. E a pergunta é, como é que você quer ser lembrado? O lugar que Daniel estava não mudou quem ele era. Tem gente que cada lugar ele veste um tipo de roupa, um perfil, uma personalidade. Na empresa ele é uma coisa.
E alguém depois descobre que ele é crente e fala assim: rapaz, mas eu nem sabia que ele era crente. Eu nem sabia que ela era crente, porque coloca uma roupa aqui na igreja. O lugar transforma ele, o lugar transforma ela. Mas Daniel não. Tem uma comida boa para vocês aí. Quando ele ficou sabendo daquele banquete, daquele manjar, a Bíblia diz que ele assentou. Irmão, se você quer ser diferente, você precisa entender que para ser diferente existe um preço. Não dá para você colher nada extraordinário plantando uma semente comum. E quando eu olho Daniel, eu vejo todo mundo fazendo a mesma coisa. Irmão, intimidade é um negócio muito sério. O que nós temos aqui é duas classes de crente. Primeiro, o crente salvo. Isso aqui, irmão, a maioria são crentes salvos. Mas a segunda classe é crente salvo e íntimos. Intimidade é isso aqui. Não dá para você ser íntimo com Deus em 2h30 de culto. Não dá para você ser íntimo com Deus turistando aos domingos na igreja. Intimidade, irmãos, não é culto, é vida. Intimidade não é culto, é vida. Aqui não tem uma igreja. Não tem uma igreja na Babilônia. O que tem são 4 jovens. Esses 4 jovens é a ferramenta da oportunidade para Deus glorificar o nome dele na Babilônia. Eu já estou até suando aqui já, irmão. Aqueles 4 jovens é a oportunidade que Deus tem. Vou glorificar o meu nome naquele lugar. Mas através de quem? Eu preciso de alguém. Quem? Aí Deus permite o cativeiro. Deus permite levarem os cativos nobres. E o que mais me chama a atenção é que a posição que ele tem, o conhecimento que ele tem. E eu ouvi uma expressão esses dias que me chamou muito a atenção. Conhecimento sem mudança de vida não serve para nada. Do que adianta você conhecer muito, irmão, se esse conhecimento não transformou a tua vida? Do que adianta você ler a Bíblia? Do que adianta o Salmo 91 aberto lá, não vai resolver nada na tua vida, irmão? Conhecimento sem transformação de vida não serve para nada. É por isso que eu amo Daniel. Não tem uma igreja aqui. O que tem é um crente, 4 crentes ali, que você vai ver desde o começo do livro de Daniel até o final, que esses 4 crentes, irmão, olha o nível. Eles se separam. E toda vez que você quiser ser diferente, não, eu vou ser diferente. Eu me lembro que quando eu participava dos jovens, da mocidade, ninguém queria orar, ninguém queria buscar. E eu, juntamente com meu irmão e mais alguns jovens da época, eu falava assim para eles: vamos fazer a diferença, vamos orar. Quantas vezes eu ia para o Monte de Goianazes e ficava 3, 4 dias sem comer nada, sem beber nada. Cansei de descer do monte, não tinha carro, não tinha as facilidades que nós temos hoje, e descer do monte com a barriga encostando na coluna e parar na primeira padaria e comprar pão com mortadela, porque a fome era muita, mas eu queria ter vida com Deus, eu queria ter intimidade com Deus. Quantas vezes eu dobrava o meu joelho e falava: Deus, daqui eu só levanto quando der meio-dia. Entrava às 8 horas da manhã na igreja e só levantava do joelho quando dava meio-dia de relógio. Mas hoje em dia não. Nós queremos ter intimidade sem ter relacionamento. Nós queremos ouvir a voz com os comichões nos ouvidos. Nós damos mais valores às séries. Você sabe qual série? Aquela lá? Nós conhecemos mais as séries do que as Bíblias. Nós conhecemos mais a série do que a palavra de Deus. Irmão, um dia eu cheguei em casa 1h da tarde, minha esposa estava assistindo uma série, e nada conta, mas me entenda. E aquela série me prendeu, Green Live, nem sei qual que é o nome. Me prendeu, eu fiquei da 1h até as 2h da manhã. Eu olhei para minha esposa às 2h da manhã e falei assim: está repreendido em nome de Jesus. Nós não gastamos 1h. Jesus olhou para os discípulos e falou assim: nem 1h pudestes velar comigo. E parece que é o demônio do sono. Você pega a Bíblia, dá sono. Você pega a Bíblia, dá dor de cabeça. Você pega a Bíblia, irmão, parece que as letras ficam se mexendo. Mas você pega no celular, o sono parece que sai.
Você está cansado? Não, acabar o culto, vou para casa, vou dormir cedo. Irmão, você coloca a cabeça no travesseiro, você ligou a luz do celular, parece que o sono vai embora. E aí, queremos ter uma vida saudável, mas não fazemos nada para ter vida saudável. Sabe aquele camarada que fala assim: eu vou cuidar da minha saúde, mas não para de se fumar? Aquele camarada que fala assim: não, eu preciso cuidar da minha saúde, mas vive comendo besteira. Assim somos nós. Nós queremos ter vida saudável, mas não cuidamos do nosso corpo espiritual. Nós não queremos investir, nós não queremos pagar o preço. Nós estamos doentes, pedindo para Deus curar aquilo que é irresponsabilidade nossa. Só que Daniel entendeu: não, eu preciso ser diferente aqui. Eu não vou me contaminar com isso aqui. Mudar o meu nome? Beleza. Mas não vai mudar o meu comportamento. Não. Deixe quem quiser mudar o teu nome. Pode falar que você é A, pode falar que você é B, pode falar que você é C. Irmão, eu não mudo por causa de comentários. Quando você tem intimidade, você não dá valor aos comentários que fizeram. Se alguém vier falar do pastor Alex para mim, irmão, eu não vou abraçar de princípio. Por quê? Porque eu conheço ele, eu conheço a história dele, eu tenho intimidade com ele. Se alguém falar de mim para minha esposa, minha esposa vai olhar e vai falar assim: não, meu esposo não, porque eu conheço ele. Então, não dê ouvido para aquilo que estão falando, estão rotulando a tua vida. Mas quem tem intimidade, o nosso Deus, Ele te conhece. Então a primeira coisa que eu quero dizer para alguém aqui nessa noite, você diga para alguém que está perto de você assim: ó, não mude por causa do ambiente. Fica crente, continua crente. Não muda por causa do ambiente. Eu camaraçai. Primeira coisa, não mude por causa do ambiente. Segundo, não mude por causa das circunstâncias. Irmão, a Bíblia diz que Daniel, quando ele pisa na Babilônia, ele enfrentou tantas coisas. E o primeiro desafio que ele enfrentou foi por causa da alimentação. Mas uma das coisas que me chama a atenção foi quando o rei esqueceu o sonho. O rei esquece o sonho e aí o rei acordou enfurecido, querendo que o povo interpretasse o sonho que ele esqueceu. Porque uma coisa, as pessoas chegam até mim, essa semana mesmo, alguém sonhou e falou: pastor, eu tive um sonho. O sonho foi esse e esse. O Senhor sabe discernir ou interpretar, e eu, dentro do que a pessoa me conta, eu vou ter mais ou menos uma interpretação. José interpretou o sonho do copeiro, do padeiro, de Faraó, mas não interpretou o seu próprio sonho. Só que imagine alguém sonhar. Imagine alguém sonhar. E ela quer saber o significado do sonho, só que ela não conta o sonho porque ela esqueceu. Chamaram os magos, chamaram os astrólogos, chamaram os adivinhos, os feiticeiros. Eu quero saber o sonho, o significado. Me conte o sonho. Mas eu esqueci, eu quero que vocês saibam qual que é o meu sonho. Mas me conte o sonho. Ninguém soube discernir o sonho. Vai matar todo mundo, vai morrer todo mundo. E Daniel, Azarias, Misael e Ananias está incluído no pacote. Quando Daniel ficou sabendo que o rei ia matar todo mundo, Daniel falou assim: me dá uns dias aí. Alemaracandaraia. Me dá só uns dias para orar, porque eu sirvo um Deus que revela segredo. Demaracandoramaya. Eu sirvo um Deus que Ele revela segredo. Irmão, eu não estou falando desses profetas de Instagram não, profeta do Pix não. Me revela, fala meia dúzia de línguas estranhas. Se você quiser saber o mais, quer saber o restante da revelação, faz o Pix que eu te conto. Não. Irmão, eu estou falando de crente que tem intimidade com Deus. Daniel não mudou o teu relacionamento com Deus por causa do ambiente, por causa do lugar e nem por causa da circunstância. Ele falou assim: ó, o bicho está pegando, vai morrer todo mundo, mas fala para o rei, me dá alguns dias aí, porque eu vou orar, vou ajuntar aqui, vou ajuntar eu, os meus 3 amigos e nós vamos entrar num propósito de oração. Ô, irmão, está na hora da gente voltar a fazer isso.
Um amigo que te incentiva a fazer um erro não é um amigo. Um amigo que te incentiva a cheirar não é um amigo. Um amigo que te incentiva a trair não é um amigo. Um amigo que te incentiva a pecar não é um amigo. Amigo incentiva você a orar. Vamos orar, Deus vai dar vitória. Vamos orar, Deus vai fazer. Vamos orar, Deus vai operar. Vamos orar, Deus vai agir. Vamos orar porque Deus vai fazer alguma coisa. E eu aprendi uma coisa através de um homem de Deus chamado John Wesley: você nunca vai ser o mesmo depois de um período de oração. Quando Daniel começou a orar, Deus visitou ele nas madrugadas. Levante a mão para cima. Levante a mão para cima, porque eu estou sentindo Deus aqui. Daniel não muda por causa da circunstância. Daniel não muda por causa da situação que ele está passando. A circunstância era de morte, vai morrer todo mundo. Mas ele fala assim: peraí, deixa a gente orar. E aí a Bíblia diz no livro de Daniel 2:22, ele revela o profundo, o oculto e o escondido. Eu me lembro uma vez, pastor Alex, de uma moça, de um jovem, que ele tinha caído. E ele falou assim: pastor, eu caí com a jovem. E eu perguntei: a moça é da igreja? E ele falou assim: sim, a moça é da igreja. Então eu preciso saber, porque eu preciso tratar. Aí ele falou assim: pastor, eu não vou falar, porque eu não quero que dê buchiço, não quero que dê comentário. Eu olhei para ele e falei assim: se você não falar, Deus vai me revelar quem é a moça. E ele falou assim: pastor, o senhor acha que Deus vai perder o tempo dele, entre aspas, para revelar alguém que eu caí? Eu falei assim: eu sou homem de Deus, e Deus vai me revelar. Irmão, naquela noite eu dobrei meu joelho e falei assim: Deus, quem é a moça? Irmão, por incrível que pareça, eu deitei e dormi. Daqui a pouco Deus me visitou na madrugada, me deu o nome da pessoa, me mostrou a pessoa. No dia seguinte eu cheguei para ele e falei assim: é fulana que você ficou. Ele arregalou os olhos desse tamanho. Sabe por quê? Porque Deus ainda revela na madrugada. Deus ainda visita na madrugada. Irmão, cuidado com esse negócio que Deus, ninguém viu, pastor não viu, mas existe um Deus que vê. Existe um Deus que revela. Deus ainda visita em sonho. Deus ainda visita nas madrugadas. Já que Deus não usou o profeta, já que Deus não mostrou para o pastor, já que Deus não mostrou para o pregador, eu vou ficar de boa, vou ficar quietinho. Mas aí vem um profeta, Natan, para contar uma história. Deixa eu contar uma historinha para você, Davi. Deixa eu contar uma historinha para você. É isso, irmão, que nós estamos precisando. Eu lembro que eu tinha medo de ir nos cultos de revelação, com medo de Deus revelar alguma coisa minha. Eu lembro quando eu tinha medo, irmão, quando falava culto de revelação, quando falava aquele é profeta, eu ficava com medo de o profeta revelar algum tipo de erro meu. Mas quando eu olho Daniel, ele fala assim: Deus, qual que é o sonho que esse homem teve? Qual que é o sonho que esse homem esqueceu? Mostra para mim, porque senão a cabeça de todo mundo aqui vai rolar. Aí Deus visitou Daniel na madrugada, Deus revelou o sonho. Ou seja, a situação, a circunstância era complicada, mas Daniel não muda. O bicho está pegando, irmão, continua firme. O bicho está pegando, o mar está bravio, continua firme. Mar calmo nunca fez bom marinheiro. Fica crente, continua firme, continua perseverando, porque uma coisa é certa: a situação, irmão, a nossa vida é que nem uva. Você aperta a uva, você vai ver o que tem dentro dela. E é isso que Deus está permitindo. Eu postei algo essa semana. Deus, Ele permite muitas coisas na nossa vida. Deus não levanta um grande homem de Deus sem antes quebrá-lo por inteiro. A situação, a circunstância que Deus está permitindo é para te quebrar, mas tenha uma certeza de uma coisa: você não morre, você fica vivo para viver o milagre de Deus. Então diga para alguém que está perto de você assim: ó, as circunstâncias não podem mudar a tua essência. E isso, irmão, é tão sério que você vai perceber que não é só aqui. Irmão, Deus revelou o sonho do camarada que tinha esquecido o sonho. Vocês têm noção disso? Esse dia eu estava em casa e eu orei por uma situação, irmão, e Deus, quando quer cuidar, Ele cuida mesmo. Deus, quando quer fazer, Ele faz mesmo. Eu orei por algo, falei assim: Deus, é isso. Aí eu acordei
Eu não sei o que está acontecendo, irmãos. Eu tenho uma mania de orar mesmo de madrugada. Hoje era 3h30 da manhã, estava acordado. Minha esposa olhou para mim e falou assim: você não dorme não, é? Fiquei das 3 até as 6 horas da manhã acordado. Fui trabalhar, estou até agora. E eu orei por algo. Eu falei: Deus, está nas tuas mãos. Daqui a pouco, irmão, eu acordei com um bom dia, pastor. Me passa o seu Pix. Receba. Aí eu fui ver o contexto do Pix, do bom dia. A pessoa que me deu bom dia, me passa o seu Pix. Ela falou assim: pastor, a minha irmã mora em outro estado, só foi uma vez na igreja. Ela te viu só uma vez e nunca mais te viu. Mas ela estava lá no estado dela. E ontem à noite, Deus gritou o teu nome no ouvido dela: André. André. De Maracandalaia. André, abençoa o meu filho. Irmão, eu passei o meu Pix, a pessoa me abençoou, depois me chamou no privado, no Instagram, contou a história e falou assim: pastor, Deus gritou o teu nome no meu ouvido. E Deus mandou fazer isso por você. Pastor, por que o senhor está contando isso? O que tem a ver isso com a situação que o Senhor está falando aqui do texto? Eu quero dizer para você, irmão, existe um Deus que está movimentando as águas. Existe um Deus que ainda revela. Existe um Deus que ainda revela. E eu quero dizer para alguém aqui hoje, nessa noite: Deus está movimentando as águas. Fique em paz. Sabe por quê? Porque o Deus que ainda revela segredo está presente aqui na vida com Deus. Você pode profetizar para alguém, dizer para ele ou para ela assim: ó, fique em paz, Deus vai cuidar de você. A circunstância não pode mudar quem eu sou. A circunstância não pode mudar quem eu sou, a essência de quem eu sou. Sabe aquela pessoa que só consegue ser crente dentro da igreja? Não, irmão, eu sou crente lá fora. A circunstância não mudou Daniel, e vocês veem isso no capítulo 6. Ele na cova, o decreto assinado, armaram contra ele. Inveja, perseguição. E Daniel está aqui, irmão. Você sabia que tem gente que tem inveja de quem é íntegro? Rui Barbosa disse que chegará um tempo, se é que já não é chegado, nós estamos vendo aí na política, que as pessoas terão vergonha de ser honesta. E o corrupto tem inveja de quem é íntegro. E Daniel, ele está sendo invejado, não é porque ele tem um carro, não é porque ele tem uma casa. Ele chega como escravo. Não tem problema o jeito que você chega. O importante é a forma como você vai sair. As pessoas estão invejando porque a Bíblia diz que Daniel tinha um espírito excelente. Não é o que eu tenho, é quem eu sou. Às vezes a pessoa, pastor Alex, tem um carro melhor que o teu, tem uma casa melhor que a tua, ganha mais do que você, mas não é o que você tem ou o que você não tem, é quem você é. Irmão, tem gente que tem inveja da graça de Deus na tua vida. E Daniel, ele tem um espírito excelente que ele não muda. Ele não tem instabilidade ministerial, não, ele é o mesmo. Ele não muda por causa das circunstâncias. Ele não muda por causa do lugar. Ele não muda por causa das circunstâncias. Ele vai parar dentro de uma cova. Quando o decreto foi assinado, a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. Hoje em dia, é mais fácil você ficar várias vezes numa série do que orando. E eu não vim aqui para doutrinar, irmãos, não sou pastor dessa igreja. Mas falar sobre intimidade, irmãos, é você entender que você precisa investir mais naquilo. Porque isso aqui é estatística. Os pilares do divórcio: vida financeira, comunicação e vida sexual. Tem casal que não se conversa. E como quer ter intimidade sem diálogo? Como quer ter intimidade sem
sem gastar tempo? Como você quer ter intimidade sem estar presente? Só que ele, 3 vezes ao dia, irmão, aqui ninguém é melhor do que ninguém, mas quem é de oração tem uma sensibilidade. Você percebe, irmão? Quem é de oração, irmão, tem um negócio diferente. Às vezes nem abriu a boca, só chegou, Pai do Senhor, já sentiu uma graça. Rapaz, eu não sei, mas ele tem um negócio, nem não prega muito não, mas tem uma graça de Deus na vida dele. O que é isso, irmão? Oração, intimidade. A oração é tão sério, a intimidade com Deus é tão séria, que eu me lembro de um profeta cego, que Deus falou para ele assim, ó, vai vir uma mulher disfarçada aqui. Ela vai vir consultar acerca do menino, mas pode avisar que o menino vai morrer. Vai vir disfarçada, é a mulher de Jeroboão, vai vir toda periquitada. O profeta cego está lá sentado. Só que quando os pés dela se arrastou na soleira da porta, ela disse assim, olha só o profeta, intimidade com Deus, entra, esposa de Jeroboão. Por que te disfarça assim? Irmão, aleluia, Jesus. Daniel está orando, e oração faz isso. Oração faz isso. Irmão, você quer ver, irmãos, você não ficar enganado é você orar. Você quer ver, irmão, Deus revelar, botar as coisas para fora, é você orar. Entra no quarto, se tranca, se gasta lá, irmão. Acorda de madrugada. Não vou falar que de madrugada a fila é menor, porque, irmãos, diante no mundo espiritual não existe fila. Irmãos, existe atitude. Pedir e dar-se-vos-á. O que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, abre. Irmão, não é que de madrugada a fila é menor. De madrugada o sacrifício é maior. Abrir mão do sono, abrir mão do cobertor, abrir mão do aconchego, de dormir de conchinha com a esposa, para você passar momento com Deus. E você pode ter certeza de uma coisa, irmão, quando você levanta na madrugada para orar, parece que o diabo inteiro se levanta e diz, ixi, ele acordou, vixe, ela acordou. Irmão, quando você vive uma vida de oração, que você levanta para orar, o inferno começa a se levantar. Mas eu quero dizer para você hoje, irmão, crente de oração não fica enganado. Ele pode cair no laço inocentemente, e Deus conhece a pureza do teu coração. Deus conhece a inocência da tua alma. Deus conhece a pureza que existe dentro do teu ser. E você caiu numa armadilha que armaram para você, mas fique em paz. Deus não vai te livrar da cova, Deus vai te livrar na cova. Alguém está comemorando, alguém está dizendo já era, acabou, já foi, mas eles não estão, aleluia, sabendo que daqui a pouco vai vir um anjo que vai fechar a boca. Levante a mão, porque eu vou profetizar aqui nessa noite. As circunstâncias não vai mudar quem você é. Deus vai fechar a boca dos leões aqui nessa noite. Eu vejo Deus justificando alguém. Você caiu numa armadilha, você caiu num laço. Estão falando de você, mas Deus conhece o teu coração. O Espírito Santo manda dizer para alguém: fecha a tua boca, não tire satisfação, não vá para a internet, não vá para o Instagram, silencie. Às vezes é melhor perder a razão do que perder a paz. Fique em paz, meu filho, fique em paz, minha filha. Eu estou descendo para fechar a boca dos leões aqui nessa noite. Você acredita? Levante a mão. Levante a mão, glorifica o nome de Deus. Escute, porque eu vou caminhar para o término. Não vai ser lugar, não vai ser circunstâncias que vai mudar meu comportamento com Deus. Não vai ser lugar, não vai ser circunstância. Lembra daquela menina, irmão, aleluia, que foi levada escrava por Naamã? A circunstância era difícil, mas quando ela aparece no cenário bíblico, ela não aparece para falar mal, ela aparece para mostrar o caminho. Quem dera o meu Senhor estivesse do profeta que está em Samaria. Ou seja, ela não mudou por causa, louvado, da circunstância. Não, ela não mudou por causa do lugar. Ela continuou crente, ela continuou servindo, ela continuou adorando. Irmão, nós somos carta viva. Se as pessoas forem nos ler, o que elas vão ler? Será que vai ler o Evangelho?
Será que vão ler a palavra? O que elas vão ler? E a Bíblia diz que Daniel não mudou por causa das circunstâncias. Terceiro, Daniel não mudou por causa do cargo. Daniel não mudou por causa do cargo. Irmão, ser anônimo não é pecado. Ser anônimo não é pecado, irmão. Hoje todo mundo quer ser, irmão. Hoje todo mundo quer estar na foto. Todo mundo quer aparecer. Pastor, estou aqui já há 2 anos já, hein? Já fiz até o CPO, hein? Irmão, as pessoas estão preocupadas em ser, em fazer, em aparecer. Todo mundo quer isso aqui. Todo mundo quer cargo. Todo mundo quer posição. Irmão, só que existem pessoas que não podem ter. Porque, irmãos, tem gente que quer conhecer de verdade, dar dinheiro e poder. Já parou para pensar, irmão, que tem gente que está crescendo e ele continua o mesmo. Irmão, se o meu título mudar a minha essência, eu prefiro ficar sem título. Eu estou numa igreja, irmãos, que eu assumi, fiquei por um tempo à frente, depois o presidente voltou, reassumiu, irmão, e está tudo bem. Mas não, se eu não tiver, se eu não fizer, e nós precisamos entender uma coisa, irmãos. O que você quer? O teu título ou a tua intimidade com Deus? Eu não sou porque faço, eu sou porque eu tenho vida com Deus. Porque tem pessoa que acha que ser crente, irmão, é só quando ele está fazendo, quando ele está aparecendo, irmãos, está na hora de nós amadurecermos na fé. Precisamos entender, irmãos, a lei da substituição. O momento que você precisa sair. Tem gente que fala, pastor, se eu não fizer, a minha família cai. Irmão, a tua família não está de pé porque você está no altar, não. A tua família está de pé porque Deus tem um propósito na vida dele, na vida dela. Eu não tenho a firmeza da minha casa no título que eu exerço, não. Eu não mudo, irmãos, por causa de títulos, por causa de cargo. Agora tem gente, irmão, que depois que recebeu recebeu uma gotinha de azeite, agora não pode mais olhar carro. Agora não pode passar mais a salva. Agora não pode mais visitar. Agora não pode mais levar ceia para os enfermos. Não, porque agora tá bom, pavão. Agora você quer aparecer. Agora a tua essência é altar. Agora o teu ministério é microfone church. Você só quer aparecer, você só quer estar em evidência. Só que deixa eu falar algo para você, irmão. O importante não é aparecer. O importante é quando você aparecer, fazer a coisa certa. Você já percebeu a Bíblia, irmão? Olha só como o livro de Daniel é tremendo. Primeiro aparece os 4. Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Capítulo 2, aparece os 4 de novo. Capítulo 3, só os 3. Capítulo 4, só Daniel. Daqui a pouco, irmãos, você vai perceber que entra alguns em cena, sai alguns de cena. Lembra o paralítico do capítulo 2 de Marcos? Quando ele foi levado por 4 amigos, a Bíblia diz que depois que Jesus curou o paralítico, aqueles 4 amigos saíram de cena. Irmão, não é cargo, não é aparecer. Faz a tua parte. Sabe aquela pessoa que quando faz alguma coisa na igreja fala assim: esquece de mim não, cita meu nome aí. Aí o pastor está aqui, eu quero agradecer a fulano. E eu, irmãos, eu particularmente, eu criei um perfil que, quando é para agradecer, eu não cito o nome no microfone. Porque está um ali, irmão, vai falar meu nome. Vai falar, não, ele não vai esquecer, ele não vai esquecer. Não vai esquecer. Não, o pastor não vai. Aí você cita o nome. Aí, irmão, então quando eu vou agradecer, eu falo assim, irmãos, eu quero agradecer a todos. Eu quero agradecer a todos. E não cito o nome de ninguém. Se é para citar nome, eu cito o nome da minha esposa e amém. Porque quando você fala todos, você não esqueceu de ninguém. Mas não, tem que citar o cargo, tem que citar o título, tem que citar a posição, tem que citar a unção.
Esses dias eu fui chamar uma pessoa, fui pregar numa igreja, eu chamei a pessoa pelo nome, eu não sabia que a pessoa era pastora. A pessoa falou assim, irmã não, pastor, é missionária. Aí eu, missionária. Irmão, tem gente que muda por causa do título. Tem gente que muda por causa da posição, irmão. Sabe por que Deus, ele às vezes, eu vou usar essa expressão, às vezes Deus demora tanto, irmãos. Eu vejo tanta pessoa querendo cargo, querendo título. Irmãos, tem gente que se receber o óleo na cabeça, você estraga ele, você estraga ela. Tem que provar mesmo. Eu sou a favor de provar o obreiro mesmo. Tem que provar para ver o que tem aí dentro. Tem que deixar no teste do tempo. Tem que fazer algumas provas ministerial mesmo. Sabe por quê? Porque depois que receber a consagração, que receber o cargo, irmão, não sobe para a cabeça, não envaidece. Aleluia. Não vai mexer com o seu ego, não vai envaidecer. É por isso que a Bíblia diz, irmão, que quando for consagrar alguém, não pode ser neófito, não pode ser novo convertido. Por quê? Porque o jovem, ele se envaidece. Lembra do filho de Salomão, Roboão, quando ele recebeu, irmãos, o título de rei, ele se envaideceu. Não, meu pai fez desse jeito, eu vou fazer pior, e começou a pisar. Tem gente, irmão, que não pode ter um Fusca, e nada contra o Fusca, ele sai pisando em todo mundo. Não pode ter um cargo na empresa que já muda o comportamento, já não atende o WhatsApp, bloqueia todo mundo, porque agora eu sou chefe, porque agora eu sou isso, porque agora eu sou aquilo. Claro que existe sim uma ética, existe uma hierarquia, existe um protocolo hierárquico que precisa ser cumprido, mas tem gente, irmão, que parece que desculpa a expressão, ele muda da água para o vinho. Recebeu um cargo, muda da água para o vinho, começa a ser arrogante, era maltratado, e quando foi maltratado, ele dizia: quando eu subir de cargo, eu não vou tratar esses meus funcionários como eles estão me tratando. E aí subiu lá, está fazendo pior. Sabe por quê? Porque o cargo mexeu com o teu coração, o cargo mexeu com o teu ego, mexeu com o teu eu. Mas eu olho Daniel, a Bíblia diz que ele foi escolhido para ser o terceiro, mas ele está aqui, crente, orando, buscando. Irmãos, não mudou. Porque tem pessoa que fala assim: não, porque agora ele recebeu o título, porque agora ele é o Jesus Júnior, agora ele vai mudar. Irmão, tem gente que não mexe, não muda o coração dele. E é por isso que eu tenho uma percepção comigo, pastor Alex. Eu não me envaideço com os elogios. Não se envaidece com os elogios, porque o mesmo povo que grita Hosana é o mesmo povo que vai gritar crucifica. Hoje alguém está dizendo, está vendo lá, hoje ele é pastor, hoje ele é bispo, e faz um elogio, e não sei o que mensagem. Irmão, eu não me envaideço se você vai falar bem da mensagem ou não. Sabe por quê? Porque a mensagem não é minha. Eu não vim aqui para abrir agenda, eu vim aqui para ser profeta e dizer para vocês: se Deus te deu um cargo, seja humilde, não deixa o orgulho. A Bíblia diz assim, que Deus resiste ao soberbo. É o camarada que se sente, é o camarada que se cresce, é o camarada que se acha. É por isso que você vai continuar na mesma posição. Sabe por quê? Porque se Deus te der alguma coisa, você se envaidece. Daniel, ele não muda por causa da posição. E quarto e último, eu quero encerrar aqui. Daniel não muda por causa do tempo. Daniel não muda por causa do lugar. Daniel não muda por causa das circunstâncias. Daniel não muda por causa do cargo que ele tem. E Daniel não muda por causa do tempo. Irmão, quantas pessoas que você conhece que mudaram por causa do tempo? Já não é mais o mesmo? E quando eu falo mudar, não digo a questão de mudar para melhor, mas tem pessoa que o tempo está passando e parece que ele piorou com o tempo. Uma das coisas que eu apliquei na minha vida, irmãos, isso eu vou carregar até o último dia da minha vida. Eu decidi mudar para melhor. Hoje eu sou pior do que amanhã. Amanhã eu vou estar melhor que hoje. Só que Daniel, ele é um verdadeiro vinho nas mãos de Deus. Quanto mais o tempo passa, melhor ele fica. Você vai ver que Daniel, ele chega na Babilônia com 18 para 19 anos, de 16 para 19 anos. Ele entra numa guerra que ele fala: Deus, segundo as profecias, já era para ter acabado o cativeiro. Só que Daniel pega o cativeiro de ponta a ponta. E quando chega no capítulo de número 12,
Versículo 13, que Deus olha para ele e fala assim: tu, porém, vai até o fim. Sabe quantos anos Daniel está? 90. 90 anos. Esse dia eu estava ouvindo uma expressão, um estudo, isso aqui é estatística, que existe hoje, pastor Alex, uma dificuldade de se exercer o ministério com mais de 50 anos. As pessoas estão tendo uma dificuldade para ter um ministério de 50 anos. Agora imagine Daniel, 90 anos. Existe uma classe pastoral que está entrando em extinção. Só que Daniel, ele não muda com o tempo. Ele está envelhecendo, mas ele continua o mesmo. E alguém pode dizer assim: pastor, Daniel continuava orando? Sim. Vou falar algo para você, irmãos. Não existe aposentadoria para uma vida de oração. Não existe férias para uma trajetória cristã. Pastor, eu já caminhei tanto, que eu já fiz tanto para Deus, que agora eu acho que eu vou tirar férias. Irmãos, Maria é tão crente que ela vai olhar para os servos que estão ali e vai dizer assim: faça tudo o que ele vos disser. Por quê? Daniel não muda com as circunstâncias. Daniel não muda com o cargo que ele recebe. E Daniel, ele não muda com o tempo. Ele está velhinho. Está velhinho. E com 90 anos, Deus está olhando para ele e está dizendo assim: aguenta firme. Vá até o fim. É Deus olhando para ele, dizendo para ele assim: desiste não. Vai até o fim. Eu venho como profeta de Deus para dizer para alguém aqui nessa noite: irmãos, eu não sei qual dessas áreas que te afetou e você mudou, mas ainda dá tempo. Esses dias eu preguei uma mensagem na igreja falando sobre arrependimento, e uma das coisas que não dá ibope mais é pregar sobre arrependimento e perdão. Uma das coisas, eu falei sobre o filho pródigo na última mensagem que eu preguei aqui. Mas uma das coisas que me chamou a atenção no filho pródigo, sabe qual que foi, irmão? Arrependimento. Eu não sei qual área que você caiu, quem sabe você caiu no lugar. Quem sabe você mudou nas circunstâncias. Quem sabe você mudou com o título, com o cargo que você recebeu. Quem sabe você mudou com o tempo. E aí você olha para trás e fala assim: rapaz, antigamente eu era um vaso. Antigamente Deus me usava. Rapaz, eu lembro uma vez que eu preguei, demônios caíram. Eu me lembro, irmãos, existe uma diferença entre Deus era com Deus é. Deus era. Será que você não tem saudade daquele tempo que você orava mais? Aquele tempo que você buscava mais? Pastor, eu caí em algumas áreas dessa. Eu acho que eu caí num lugar. Eu fui para um lugar que eu me perdi. Pastor, eu caí nas circunstâncias. Pastor, eu caí com o cargo. Eu caí com o tempo. E aí eu vejo o filho pródigo, voltando ao filho pródigo. Uma das coisas que me chamou a atenção nele, ele não poderia mudar o passado. Só que uma das coisas que me chamou a atenção nele, sabe qual que foi? Arrependimento. O arrependimento não muda o meu passado, mas o arrependimento, ele muda o meu futuro. É por isso que ele disse assim: arrependido, levantar-me-ei. Eu quero dizer para alguém aqui hoje que Daniel, mesmo com todo o tempo que passou, Deus está olhando para ele e está dizendo: vai até o fim, meu filho. Desiste não. Irmãos, vou fazer 42 anos esse ano. A média de vida do brasileiro com saúde, vamos colocar aí 76, no máximo 80. Ou seja, eu tenho mais uns 20 e poucos anos para frente. E a pergunta é: como é que nós iremos gastar esses últimos anos da nossa vida? O tempo está passando. O tempo está passando. Daqui a pouco meu filho está com 3 anos. Joaquim está com 1 e pouco. E hoje eu estava orando na madrugada e eu falava: Deus, se eles amanhã vão ficar firmes ou não, isso aí só o tempo vai mostrar. Mas eu quero que quando eles atingirem a idade adulta, eles não precisem ver o pai pregando com uma Bíblia, porque eles passaram vendo o pai pregando com uma vida. E tem gente que não se ganha pregando Bíblia, tem gente que se ganha pregando vida. Demaraçaio, canto, deraio, calamachere, me daracaios. E sabe o que nós precisamos?
Eu não quero ser muito bom pregando com voz. Eu quero ser que nem aqui, Daniel. Não precisa aparecer muito, não. Mas quando aparece em fim de festa para trazer uma mensagem de Deus. Quando aparece para entregar uma revelação. Mene, tekel, farsim. Pesado foste na balança e foste assado em falta. E aí, sabe qual que é a pergunta? Olha a pergunta daquela rainha. És tu ainda aquele mesmo, Daniel? És tu aquele mesmo, Daniel? Querendo dizer assim, mudou alguma coisa com o tempo? Mudou alguma coisa com o lugar? Mudou alguma coisa com a circunstância? Mudou alguma coisa com o título? És tu aquele mesmo, Daniel? Eu encerro dizendo para vocês aqui nessa noite, irmãos, está na hora da gente começar a ter vergonha do que nós somos. Tem hora que eu olho, esses dias eu estava vendo uma criança de 2 anos que foi condenada à prisão perpétua porque encontraram uma Bíblia na casa de seus pais. Irmão, vocês não têm noção do que é isso. Nós não temos noção do que é isso. Encontraram uma Bíblia na casa dos seus pais. E quem foi condenado à prisão perpétua foi uma criança de 2 anos. E nós temos isso aqui, ó. Quem não quer conhecer Bíblia, não quer conhecer Cristo. Vida saudável é vida com Deus. Mas vida com Deus é renúncia. Daniel não mudou com o lugar, não mudou com a circunstância, não mudou com o título e não mudou com o tempo. Oxalá que nessa noite, irmãos, Deus tire o teu sono para te incomodar e vai orar. Estou com saudade. Antropopatismo. O que é antropopatismo? Antropos, homem, patismo, sentimento. É você atribuir a Deus sentimentos de homens. Deus sente saudade, Deus sente ciúme, Deus fica irado. É por isso que Deus disse para a igreja de Éfeso: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste, e arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Era Deus dizendo assim: eu estou com saudade de você, rapaz. Eu estou com uma saudade quando você se trancava para falar comigo. Eu estou com saudade de você quando você cantava, irmãos. Você pendurou a tua harpa no salgueiro. Mas hoje à noite eu te convido a se colocar de pé. Que Deus quer renovar a nossa aliança. Irmão, sabe quando os casados, sabe do que eu vou falar aqui agora? Sabe quando a tua esposa ou teu esposo vai viajar e você fica aí uns 3, 4 dias, uma semana sem ver? Que quando você vai buscá-lo no aeroporto, ou vai buscar em algum lugar, ou quando ele chega em casa, ou ela chega em casa, que você dá aquele beijo, irmão, aquele beijo de língua gostoso. Varão beijoqueiro. Varão que beija. Não parece quando você está distante da pessoa, que quando você encontra ela, irmão, o abraço fica mais gostoso, o beijo fica mais gostoso. Aí você, irmão, aquele abraço, meu Deus, nossa, eu estava com uma saudade de você. Parece que vejo Deus olhando para você e dizendo assim: eu estou com uma saudade de você. O tempo que você cantava, o tempo que você orava, o tempo que você buscava. E que nessa noite, moça, é por isso que eu não me recordo quem foi o pregador, que ele dizia assim: me dê 10 homens, 100 homens que não temam a nada, a não ser ao pecado, e nós iremos conquistar a Inglaterra. Nós precisamos, irmãos, depois digita lá no YouTube, lá, ó, crise de homens, digita lá, aí vai aparecer um vídeo lá, um plantador de igreja. Irmão, nós vivemos uma crise de homens, e quando eu digo homem, não me refiro à questão masculina, de pessoas de corajosa, de caráter. Eu vou encerrar com essa frase: às vezes nós temos coragem para fazer tudo que é errado. Tem gente que tem coragem de acordar e trair a esposa. Tem gente que tem coragem de acordar, colocar um revólver na cinta e meter na cabeça do outro, entrar num banco. Tem gente que tem coragem, irmão, de mandar fotos íntimas. Tem gente que tem coragem de fazer tanta coisa errada. Eu quero ver se você tem coragem para fazer a coisa certa. Você tem coragem para fazer a coisa errada,
mas é um covarde para fazer a coisa certa. E hoje, Deus está olhando para mim e para você e está dizendo assim: eu quero que você tenha coragem para fazer a coisa certa, e seja um covarde para fazer a coisa errada. Não, eu não tenho coragem de colocar minha mão nisso daí não. Ei, eu não tenho coragem de fazer isso aí não. Por quê? Porque, irmãos, eu sou ovelha. Ovelha não se acostuma com lama. Ovelha não se acostuma com coisa podre. Eu sou ovelha. É por isso que John Wesley disse assim: depois que eu conheci Cristo, nunca mais eu pequei em paz. Intimidade é isso. Olha, um casal, irmão, quando sai do padrão, fica estranho. Se não atende a mensagem, se não atende a ligação, fugiu do padrão, fica estranho. Mas hoje, que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça para renovar a aliança com Ele aqui nessa noite. Para renovar a aliança com Ele aqui nessa noite. Alguém, ei, deixa eu falar algo sério aqui, irmão. A maturidade, ela muda a nossa postura. Vou falar mais uma vez. A maturidade muda a nossa postura. Eu vejo Daniel assim: cada nível que ele vai avançando, ele vai tendo maturidade e vai mudando a postura. E hoje é isso que Deus vai fazer conosco. Deus vai nos dar maturidade para nós mudarmos a nossa postura. Deus vai nos dar maturidade para nós mudarmos a nossa postura. Espírito